MT Sesc TV está começando e junto conosco tem uma programação especial em celebração ao aniversário da nossa querida capital. Ao longo da semana você tem acompanhado depoimentos de pessoas que estão nos ajudando a contar a história da cidade. E hoje vamos dar um mergulho no universo das artes, começando pelas curvas de Adriano Figueiredo. Sempre tive envolvido com arte de alguma maneira. Eu já tentei me lembrar de quando eu comecei a desenhar. Eu não tenho essa primeira lembrança, parece que eu sempre fiz isso. Eu fugi durante muito tempo de trabalhar com isso, né? Eu tinha muita vontade de fazer, de desenhar, principalmente. No começo e até hoje é como a gente tem sede, a gente tem fome, eu tenho essa necessidade, mas eu não queria que isso fosse, nunca sonhei que eu trabalhasse com isso, né? Eu sempre fugi, na verdade, tentei fazer várias coisas, mas dentro dessas coisas sempre a arte estava envolvida. Então o meu primeiro trabalho foi com arte. Eu comecei a fazer painéis de decoração. Na época que eu trabalhei com isso, a decoração era feita à mão. Então meu primeiro teste para trabalho, porque foi assim, a minha mãe chegou um dia e falou que era para mim fazer alguma coisa. Eu ia ficar o dia inteiro em casa, né? E aí eu saí de casa com a missão de arrumar um trabalho, mas eu não sabia como. E aí eu vi uma loja de decoração e aí eu perguntei se tinha algum trabalho, né, se eles estavam precisando de alguém. E aí eles estavam precisando de alguém para criar esses painéis, né? E o teste era uma rosinha do Chico Bento. Ó, se você conseguir ampliar esse desenho, né, se ficar bom, a gente contrata. E aí eu consegui, né? Fiz, ficou bem legal, me dediquei bastante. E aí foi meu primeiro trabalho. Eu trabalhei durante 4 anos criando essas mesas de decoração, né? E foi um aprendizado muito grande, porque além de eu trabalhar com ampliação e com todo esse processo, né, de pintura, eu também comecei a esculpir, né? Algo que no futuro eu vou aplicar para o meu trabalho. Hoje eu ainda não consegui, mas assim, eu fazia essa mesa de decoração toda. Então eu esculpia os castelos, eu fazia tudo. Então foi um aprendizado muito grande para mim nessa época. E aí depois eu fiz um curso na época de CorelDRAW, né? Minha mãe pagou um curso. E aí eu fui trabalhar com criação de logomarca, que também era... Eu nunca quis trabalhar com arte, mas tudo que eu fiz foi com arte. Aí eu comecei a trabalhar como arte finalista numa empresa. Depois eu fui abrir uma empresa para mim, né? E aí eu era tudo. Eu era vendedor, eu era produção, eu fazia criação das artes, fazia tudo. Mas aí eu passei por uma dificuldade, uma época muito difícil, né? Resumidamente, eu tive um sonho, e aí nesse sonho eu voava entre as nuvens e essas nuvens eram de cores. E aí eu entendi que era um sinal, né? A partir desse dia, eu acho que foi em 2010, esse sonho. Aí a partir desse dia eu comecei a estudar e procurar uma identidade, né? E aí em 2012 eu consegui fazer minha primeira exposição e de lá para cá eu não parei mais. Mas por incrível que pareça, quando eu comecei a me dedicar à arte, tudo mudou, né? Em todos os sentidos. A arte me fez uma pessoa melhor, financeiramente eu estou na minha melhor fase, né? Isso, depois da arte eu consegui dar dignidade para minha família. Antigamente eu passava por muita dificuldade. Parece que eu estava fora do meu lugar. Estava fora no universo. Acho que todo mundo
se encaixa no lugar. Eu estava fora. E aí, quando eu comecei a fazer arte, as coisas começaram a acontecer. E financeiramente, hoje tudo que eu tenho, né, é exclusivamente da arte. Né? Eu só faço isso minha vida o tempo todo. A minha dedicação é total à arte. A minha família, eu consigo manter a minha família, realizar meus sonhos através da arte, né? Não é o foco, né? Eu acho que o artista ele primeiro ele tem que focar de ter uma verdade no seu trabalho, que o dinheiro é consequência. Mas assim, eu estou muito feliz de fazer o que eu amo e ganhar dinheiro com isso. Eu amo muito a minha terra, né? Então, quando a arte me encurralou e eu não tive como escapar, eu pensei em duas coisas que eu queria falar no meu trabalho. Primeiro eram as cores, né? Eu era encantado com os vitrais. Então, isso desde a minha infância, eu via aqueles vitrais coloridos, isso ficou na minha memória. E eu queria falar da minha terra, eu queria falar de Mato Grosso, né? Meu avô, ele fazia viola de coxo. E eu era criança, eu via ele fazendo, transformar. Eu ia com ele, escolhia madeira. E eu via ele transformar aquele pedaço de madeira em um instrumento e ele tocava. Então, essas coisas ficaram na minha memória. Então, a minha relação com a cultura, ela sempre foi muito forte, né? E engraçado que eu aprendi isso com os meus tios, que são paranaenses, meu pai, que é paulista, e eu via que eles tinham um amor muito grande pela terra deles. Né? Eles já estavam aqui muito tempo, mas eles nunca deixaram de ser paranaenses, nunca deixaram de defender suas raízes. E eu falei, eu quero fazer isso. Eu quero que eu tenha orgulho de falar que eu sou cuiabano, e eu quero que as pessoas também tenham orgulho de ser cuiabano. E a maneira que eu posso ajudar nesse sentido é com a minha arte, exaltando nossos símbolos, falando sobre a nossa cultura de uma maneira nova, mais bonita, né, com respeito. E é isso que eu tento fazer, eu acho que eu estou fazendo de alguma maneira, estou ajudando a gente, aos novos artistas, aos novos cuiabaninhos, a quem chega de fora, né? Que às vezes a gente não briga só pela nossa cultura, porque eu acho que o cuiabano ele tem que defender o que é dele. E às vezes as pessoas vêm de fora e querem impor a sua cultura, né? E eu sempre digo isso, a gente tem que... você não é obrigado a gostar, mas eu acho que tem que ter um respeito, né? E o cuiabano ele tem esse dever de defender, porque senão ela será submetida de alguma maneira, né? Chegou um momento que eu estava criando uma vaidade. Eu não queria pintar nem para minha filha, assim. Minha filha pediu um desenho, eu falei, não, meu desenho é caro, não vou... Então eu estava criando essa vaidade e não era eu não sou assim. E aí, para me desprender disso, eu comecei a pintar no chão, para quebrar logo isso. Então eu comecei a fazer intervenções na rua, no chão. E aí eu comecei a fazer murais, né? Para me desprender. E assim, quando você compra uma obra de arte, ela vai estar na sua casa, né? Então a relação dela com o público é muito restrita. E na rua não. Na rua ela está disponível para todo mundo. Então é uma retribuição do que Cuiabá, que Mato Grosso me inspira, uma retribuição para as pessoas, para todo mundo ter acesso. Às vezes ele não gosta, né? Mas assim, ela afeta as pessoas. Gostando ou não, ela afeta as pessoas. De alguma maneira, ela é alterada pelaquela arte. Então, quando eu comecei a pintar na rua, primeiro que é viciante.
a sensação de estar no ateliê e estar na rua é totalmente diferente. Então eu comecei a pintar na rua e foi algo que eu não consegui parar, né? Eu tive que dar uma segurada, porque senão eu só ia fazer isso. Mas enquanto eu estou aqui, a minha arte está se relacionando o tempo todo com as pessoas, né? Então essa conexão não é comigo, né? O poder não é meu, o poder é da arte. Então a relação com o que o meu trabalho tem com Cuiabá é muito mais forte do que o que a minha pessoa, né? O Adriano. A minha arte tem uma relação muito mais forte. E o meu trabalho também tem essa, né? Essa ideia de passar sentimentos bons, né? As curvas são os rios. Então, tudo tem relação com Cuiabá. A origem de Cuiabá é ribeirinha. Então, as curvas são os rios. A partir desse rio, todos os elementos vão se formando. Então, e cada elemento depende um do outro. Então, ela tem conexão total com Cuiabá. O calor, o rio, essa ligação entre a cidade e a natureza, que é muito próxima, de uma coisa depender da outra. Então, o meu trabalho, ele não foi tudo pensado. Algumas coisas foram acontecendo. Mas hoje eu entendo que o meu trabalho, ele é totalmente conectado com a nossa cultura e com o Cuiabá. E depois que eu comecei a pintar na rua, parece que a arte não é mais minha, né? Quando fala essa arte do Adriano, se for alguém de fora, o cuiabano não vai falar que é a arte do Adriano, vai falar que essa arte é de Cuiabá. Então, essa proximidade, né, e essa conexão com o meu trabalho, eu acho incrível, né, e não tem dinheiro que pague. E eu acho que é uma das minhas metas futuras, é transformar cada vez mais o meu trabalho, não deixar de ser meu e cada vez mais ele falar, né, as pessoas falar que essa arte é de Cuiabá, é de Mato Grosso. Acho que esse é um sonho que eu vou realizando durante a minha vida. É uma obra única, né? É uma obra única que eu estou fazendo durante toda a minha trajetória que vai ficar. Eu vou cantar, é coisa minha. Eu vou cantar, é coisa minha. Moça bonita é moça flor ribeirinha. Moça bonita é moça flor ribeirinha. Volta pra lá. Nos identificar com a nossa cidade através das manifestações artísticas nos aproxima da nossa origem e faz a gente sentir orgulho dessa terra. Nós vamos agora para o intervalo comercial e já voltamos. Voltamos! E ao longo de toda a semana você tem acompanhado, aqui na TBO, o depoimento de personalidades da cidade que estão nos auxiliando a contar a história da nossa querida Cuiabá. E no segundo bloco do programa de hoje, a história será contada através dos muros da cidade. Fica agora com Babu 78. O meu primeiro contato que eu tive, eu morava no Parque Cuiabá. Eu devia ter uns 7 ou 8 anos. A gente ia muito na casa de uma amiga da minha mãe, chamada Cida. Ela tinha tem um filho, chamado Marcelo. Ele é um designer agora, muito famoso, publicitário e tal. Eu cheguei na casa dele e vi um desenho que ele tinha feito simples. Na época a gente assistia muito Transformers, essas coisas, desenho infantil. E era um desenho de um robô que virava um avião. E aquilo mexeu muito comigo. A partir daquele momento, eu realmente pensei assim, cara, eu quero aprender a fazer isso. Mas eu tinha 7 anos, não tinha ideia de que ia aprender, eu só queria fazer aquilo. Então foi a primeira vez que eu vi algo realmente, assim, um desenho muito bonito que me chamou a atenção. Mas até então eu não entendi o que era arte, o que não era. Para mim era só uma coisa bonita que eu queria fazer, que eu precisava fazer. Mas depois disso eu comecei a desenhar bastante. E quando eu venho pro CPA, quando eu mudo pro CPA já com uns 11 anos,
é que realmente eu tenho esse contato com a rua e com o que está na rua. Eu começo a perceber que aquele desenho estava na rua. Então, aqui no CPA é que me bate a vontade de realmente entender, assim, de colocar meu nome nas coisas. Para o artista é muito difícil falar sobre inspiração, porque ao mesmo tempo que é difícil, é muito fácil, porque é só falar algo que vem de dentro dele e, na verdade, eu acho isso tudo uma grande balela. Eu acho que artista de verdade rouba a inspiração de outras coisas, pega de tudo que ele vê que acha legal, como o primeiro desenho que eu vi. Então, assim, eu pinto coisas que eu sempre achei legal na minha infância, eu pinto minhas lembranças, eu pinto as plantas que eu herdei da minha mãe. É isso que eu pinto essa minha vivência da rua. Eu acho que a inspiração é a rua mesmo, é a minha vida enquanto eu era criança, uma coisa que eu gosto demais, que eu tenho muito primor por isso. Eu acho que a inspiração é essa mesmo. A arte dentro do meu cotidiano, ela está em todo momento. Em tudo que eu vejo, em tudo que eu consumo. Eu tenho uma visão crítico-artística sobre as coisas do qual eu ando consumindo. Um programa de TV, uma propaganda, um plastiquinho de bala, abrir e fechar da geladeira, uma conversa com meus filhos. Tudo isso está envolvido o meu artístico crítico, sabe? A minha visão crítica e a minha visão artística, sabe? De como poderia eu fazer aquilo, de como poderia melhorar aquilo, de como poderia fazer com que as pessoas entendessem aquilo de uma outra maneira, sabe? Então, para mim, a arte para mim, no meu cotidiano, tá em tudo. E com isso eu também tento externar para o cotidiano das pessoas. Isso aqui é uma maneira que eu encontrei de fazer com que, mesmo que eu não esteja aqui, ela sempre esteja e as pessoas possam ver e consumir de maneiras diferentes, através de fotografia, através de ficar aqui sentado, como curtindo, porque eu acho que ficar em lugares bonitos, ficar em lugares agradáveis, faz com que tudo fique melhor ainda. Então, eu acho que a arte também está para isso. Hoje eu vou fazer 43 anos e eu costumo falar que, pela primeira vez, eu me sinto capaz de tudo no mundo. De tudo mesmo. Eu já tive condições variadas de escolha ao longo desse tempo. Eu já tive situações em que eu achei mais prudente fazer o meu trabalho no centro da cidade, em paredes mais visíveis, para que as pessoas realmente pudessem consumir isso com mais fluxo. Eu já tive uma visão de que eu não tinha que fazer isso, que eu tinha que colocar em paredes mais deterioradas, porque as pessoas mereciam olhar para outros cantos das cidades que elas não estavam olhando, porque a cidade é muito grande, você só consegue perceber isso quando você olha para lugares que você não olha, quando você refina a sua visão. Mas hoje eu coloco o meu trabalho no bairro mesmo. Eu gosto de pintar no meu bairro. E eu acho que no bairro, merece mais os painéis de grafite. Eu procuro trazer hoje mais artistas de fora para poder pintar, porque eu acho que é uma condição que é uma galera que está com menos acessibilidade à arte, sabe? Então eu acho que a ideia é essa. Se eles não vão no museu, a gente traz o museu para eles. A gente bota isso a céu aberto, bota numa linguagem com a qual eles conseguem ver, sabe? Fala sobre cultura popular, fala sobre lambadão, fala sobre protestos, fala sobre coisas que tem bonitas no bairro,
fala. Então é importante a gente falar sobre essas coisas, sobre essa diversidade que existe, cultural que existe aqui. Eu vejo isso aqui no meu bairro, a criançada, as crianças, eles piram em mim, cara. E aí, Babu, bate aqui, quanto que nós vamos juntar para fazer outro grafite? Então eles esperam isso. Eu vejo a galera, sabe, que fica na rua aí no bairro, que curte. Eu vejo quando eles aparecem na televisão, tanto que eles se orgulham, sabe? Fala, vi você na televisão, cara, pô, que da hora. Aí falei pra minha família toda. Então essa representatividade é muito, muito demais, sabe? Então eu vejo isso também em outros lugares. Eu vejo isso na internet, quando eu posto os trabalhos e as pessoas se sentem representadas por elas. Eu vejo hoje, quando as pessoas compram os quadros, compram as aquarelas, e elas compram porque elas querem esse pedaço da rua que elas passaram e viram e dentro da casa delas, e que eles possam consumir isso de maneira variada. Então, assim, hoje eu tenho escolhas diferentes para trabalhos diferentes. Fiz uma exposição no Museu da UFMT, junto com Vladimir Dias Pino e o Silva Freire. Imagina, Babu 78, sabe? Ainda eu passo lá na frente e minha cara estava estampada, gigante, com cartaz no Museu da UFMT. Imagina a minha felicidade. Não é todo dia que você vê sua cara estampada num cartaz gigante na frente do museu, sabe, que nem aquele. E expondo do lado, eu da minha cara no meio dos dois. Aí eu fiz uma exposição também do lado do Palácio de Instrução ali, do lado do Correio. Então eu fiz um trabalho lá que eram umas poesias de banheiro do Silva Freire, do livro do Silva Freire, e eu fiz as poesias todas pichadas dentro do banheiro do museu, que ficou muito da hora. E dentro do banheiro eu conheci Vladimir Dias Pino. Tem uma foto lindíssima com ele, sabe? Eu todo sorridente e ele com a mão no meu ombro, tipo, esse guri. Hoje eu vivo uma situação bacana, as pessoas perguntam para mim, Babu, por que você não muda daqui, por que você não vai para o centro e seu trabalho fica mais colocado, as pessoas conseguem te achar melhor e essa situação toda. Na verdade não, eu gosto daqui, aqui eu aprendi tudo, sabe? Aqui eu aprendi a ser eu de verdade, aqui eu aprendi a chegar em outros lugares, sabe? E falar para as pessoas, eu sou de lá, eu sou isso. E isso é da hora, porque esse é o valor que as pessoas realmente têm. Você só tem o valor que você tem quando você sabe de onde você veio. Quando você se orgulha de quem você é e quando você leva todo mundo que está com você junto, sabe? É isso que é o valor. Um monte de gente faz grafite. Um monte de gente faz grafite, sabe? Mas o que importa é o do que você está falando, de como você está falando, como você trata aquilo, como você mistura isso que você faz com o que você vive, sabe? Então, para mim, isso aqui é uma importância danada. Morar na periferia, sabe? Para mim, é uma coisa tão importante quanto sair para pintar, porque para mim é a mesma coisa. Já trabalhei em oficinas de grafite aqui na periferia, aqui no bairro, com outras gurizadas aqui do bairro, já teve outras pessoas aqui que viraram também grafiteiros, com o tempo parou, porque é difícil realmente para todo mundo. Agora eu estou tentando fazer uma oficina de grafite e levar para o bairro Três Barras aqui, que eu acho também que tem um ambiente muito propício para isso. Eu acho que o centro é um meio,
mas não é um meio ideal para que isso aconteça. Já foi mais, sabe? Hoje não. Hoje eu acho que é muito mais da hora eu fazer o grafite aqui, divulgar ele digital e fazer com que as pessoas venham aqui ver. O programa de hoje está chegando ao fim. Continue acompanhando a programação nas redes sociais do Sesc Mato Grosso. E aí vai um spoiler. Tem programação especial em comemoração ao aniversário de Cuiabá. Acesse o endereço que está aqui na tela. Tchau, tchau!